Para a aula de hoje, a gente vai dar uma recapitulada do que a gente já viu sobre infográficos. Nossa, eu vou tirar o fone porque eu não consigo. A gente vai dar uma recapitulada do que a gente viu já sobre infográficos. E vocês me enviaram os temas que vocês gostariam que fossem abordados nos infográficos durante as aulas, tá? E daí eu vou passar uma atividade em relação a isso. Para as próximas aulas, para as duas próximas aulas, eu vou preparar infográficos, trazer infográficos aqui com temas relacionados às aulas que vocês estão tendo. Então, eu já conversei com os professores, inclusive alguns professores já até me passaram infográficos prontos, né, sobre o conteúdo que vocês estão vendo. Então, em geografia, história, filosofia, química, biologia, enfim, tá? Então, eu vou trazer esses infográficos. Eu vou tentar fazer assim, por exemplo, na aula de semana que vem, trazer da área de humanas. Aí, depois, na outra, eu trago da área de linguagem, sabe? Cada aula trazer de uma área, tá? Para poder ficar bem organizado. Aí a gente vai dar uma pausa nessa técnica do infográfico, né? E eu vou trazer para vocês organização de estudo, tá? Já que vocês estão na terceira série do ensino médio e muitos pretendem prestar vestibular, Enem, então eu vou trazer, né, como a gente pode se organizar, o tanto que deveria estudar, né, um pouquinho por dia, para poder ter uma bagagem, né, até chegar a data dessas provas, tá? Então, mais ou menos isso, tá? Para vocês se situarem e também eu me situar. E assim, se vocês tiverem sugestões do que eu poderia trazer aqui para ajudar vocês, sempre estarei ouvidos, tá? Pode me procurar, pode falar, que eu quero fazer o possível aí para ajudar vocês a se organizarem melhor para estudar, tá? E terem uma aprendizagem mais significativa, tá bom? Podem contar comigo aí. Eu vou compartilhar então aqui os slides da aula de hoje. Deixa eu só ver se alguém está fazendo pergunta. Tranquilo. Tá, então, como eu disse para vocês, até a aula de semana passada, a gente passou por vários infográficos aqui, né? Desde infográficos que caíram na prova do Enem, até infográficos encontrados na internet, né? Como aqueles que a gente viu sobre cinema. Então, recapitulando, quais foram esses infográficos? Então, teve esse que falava da utilização da internet, que foi um infográfico que caiu na proposta de redação do Enem. Então, só para vocês observarem os elementos que o infográfico tem que ter, né? Que é o texto, a imagem, os dados, tá? Então, repara nesses elementos, a forma que esses elementos são trazidos no infográfico. Então, lembrando que a imagem, né, as figuras, elas também passam algum tipo de informação. Aí, outro infográfico que apareceu foi esse, sobre comparação de salários do Neymar e da Marta, que caiu numa questão do Enem também. Aí eu trouxe esse infográfico, que ele é da apostila que a gente usa para preparar as atividades, né, para preparar as aulas de OE. E esse infográfico, ele é bastante interessante, porque além do texto, né, que acompanha, dos dados e das figuras, a gente tem também uma combinação de cores, né? E a cor traz uma referência, né? Ela quer passar uma informação. Aqui no caso, né, dos carros estarem colocados ali na cor vermelha, porque quer chamar atenção, quer mostrar perigo, né? Então, tem também um significado as cores. Depois discutimos sobre esse triste infográfico, né, com o tema da depressão, onde a gente também trouxe as porcentagens para poder comparar e entender melhor o infográfico. Então, assim, além da leitura, né, do texto
da figura e dos dados, a gente consegue, com essas informações, fazer comparação, né? Utilizar os conhecimentos que a gente já tem, no caso ali da matemática, né, de porcentagem, para poder, né, fazer, entender melhor, compreender melhor o que é trazido ali no texto. Na aula passada, eu trouxe esse infográfico grandão sobre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Aí a gente discutiu sobre essas informações trazidas em infográfico, né? E o que vocês trouxeram para mim? O que vocês complementaram ali, né, de informação? Que acharam legal esse infográfico. Eu perguntei, né, se a forma que ele apresenta o texto, se vocês acharam que era o suficiente ou deveria trazer um resumo do que é o filme, né, informações sobre o filme, e vocês falaram que não, que estava ok, porque ali ele falava em relação à bilheteria do filme, né, que era o tema ali, o título do infográfico. E para encerrar, temos esses 2 infográficos, que era sobre o cinema brasileiro, né, que a gente fez uma breve discussão, onde então, né, no final, eu questionei vocês sobre os streamings, né, se eles ocupariam ou não o lugar dos cinemas. Daí, só para a gente retomar essa discussão, eu gostaria, então, que vocês opinassem nesse momento, né? O que vocês acham quanto a isso? Vocês acham que vai chegar um momento que não vai ter mais cinema, que o cinema vai acabar por conta do crescimento, da aceitação que as pessoas estão tendo em relação ao streaming? O que vocês acham disso? Professora, eu sinceramente acho que não. Não acho que o cinema vai acabar. Tipo assim, não sei se você conhece, óbvio que você conhece o professor Felipe, ele fez uma redação nota 1000, e o tema da redação dele era aquela época sobre o cinema. E ele deu um argumento que eu achei muito bacana, que você é diferente, sabe? No mundo de tecnologia tá tudo muito fácil. Hoje quem lê é cool, sabe? É aquele diferentão, é legal. Então, é a mesma coisa do cinema, sabe? É uma coisa diferente, porque é muito fácil você entrar na internet e ver um filme. Então, é um passeio, é uma rotina diferente você chegar aí no cinema. E eu acho que, principalmente depois da pandemia, eu acho que os cinemas vão lucrar muito, sabe? Porque as pessoas querem sair, elas querem ver algo diferente, quer sentir aquela emoção de sentar e ver aquela telona com uma qualidade melhor, um som bom. Principalmente com filmes que ainda não estão na internet, né? Então, acho que não vai acabar, não. Gostei do seu posicionamento. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Streaming e cinema. Olha, acho que viraria até um tema de debate, hein? Eu acompanhei um pouquinho o debate do ano passado, do final do ano, que vocês fizeram. Eu entrei lá no Facebook para assistir, o Felipe me convidou, né? Porque eu já conheci o Felipe antes. Inclusive, ele já me deu aula no ensino médio. E então eu assisti o debate e eu achei assim que esse tema, né, do cinema, ele se encaixaria legal ali, né? Porque vocês conseguem ter argumentos para defender tanto o streaming quanto o cinema, né? Então seria um belo de um debate. E uma coisa a se falar também, professor, desculpa te interromper, é que eu acho que tipo esse boom em 2018 deve ser, eu realmente não sei a época que foi lançado os filmes da Marvel, aquele que deu, sabe, o maior boom lá de bilheteria. Mas sim, eu acredito que tenha sido em 2018, 2019, não lembro. Então acho que é por isso que deu esse aumento em 2018, sabe? Deve ter algum filme da Marvel que bombou, aquele até mesmo lá, ficou em primeiro lugar lá, sabe? Então, acho que foi por isso que deu esse boom. E depois caiu, porque é natural, né? Nunca vai ser um boom, assim, todo cada filme.
Sempre tem um filme, né, que ele é muito mais aguardado, muito mais esperado, né? E eu não sei, assim, o que vocês sentem, mas, assim, a sensação que eu tenho quando eu tô em casa, né, tô lá com o meu streaming, eu quero escolher um filme para assistir, eu passo muitas vezes mais tempo escolhendo filme do que assistindo filme. E daí eu fico lá um tempão escolhendo, escolho, coloco o filme, aí ou não gosto, ou então eu pauso para ir fazer uma pipoca, ou então chega alguém em casa, daí precisa parar, ou então acaba dormindo, daí no outro dia quer continuar. Então, assim, tem, né, toda essa relação ali do streaming com o conforto de casa e outras atividades que a gente tem dentro de casa. Agora, o cinema, ele tem outro tipo de atrativo, né? Para ir no cinema, a gente vai ter que, né, não pode ficar de pijama, você vai ter que colocar uma roupa para sair de casa. Aí tem aquela coisa de comprar o ingresso, às vezes na pré-venda você quer assistir, né, o filme no dia da estreia, e logo os primeiros espectadores, as primeiras pessoas que já assistem, já começa a rolar uns spoilers sobre o filme, na internet já começa a sair algumas informações, então tem todo um diferencial, né? Hoje, as plataformas de streaming, elas têm criado filmes próprios e estão caindo aqueles filmes que são de produções, né, diferentes da dela. Então, eu acredito, assim, que cada uma tem os seus atrativos, tem as suas preferências e talvez o público não seja o mesmo, né, também. Tem a questão do público. Mas é bem legal essa discussão. Então, né, e assim, outros infográficos que eu gostaria de ter trazido aqui para vocês, mas infelizmente o material que eu tinha não era muito visível, né, como vocês podem ver esse infográfico seria muito interessante, que fala sobre os números da comida. Alimentos jogados fora poderiam acabar com a fome no mundo. Esse infográfico, ele tem muita informação, ele é separado aqui, organizado, então tem ali o caminho do desperdício no Brasil, no mundo, lá em casa, aí vale refeição e fim de feira. Então ele fala de uma maneira geral sobre o desperdício e vai colocando no Brasil o que acontece no mundo, em casa, né? E o que leva a gente a refletir. Porque pensa assim, né, numa fruta, a laranja. Então, o produtor de laranja, na hora que ele vai fazer a colheita, ele já tem ali um critério para separar essas frutas e qual ele vai vender, qual ele vai descartar. Aí chega lá no mercado, ou na quitanda, ou na feira, a pessoa que vai colocar ali a venda também, né, vai ter um critério e vai acabar descartando alguns itens. Aí você, né, que vai até lá para comprar a laranja, você também vai escolher, você não vai sair pegando qualquer uma, você vai escolher ali e vai separar para levar para casa. Chegando em casa, nem sempre você vai consumir aquele alimento no mesmo dia ou na mesma semana e acaba passando ali, né, do prazo e fica ruim, ou então você consome, daí tem a casca, você vai jogar fora, não faz um descarte correto. Então, se a gente for pensar, né, em todo esse caminho, todo esse processo, ele é um desperdício muito grande, né? Tem até um filme, um documentário que fala bastante disso. Vocês muito provavelmente já devem ter assistido, que é Ilha das Flores. Já ouviram falar? Já sim, Já. terrível. Sim, ele é bem assim forte. Ele é um documentário antigo até, né? Eu lembro que eu assisti quando eu estava no ensino médio, mas ao mesmo tempo ele é muito atual. Foi o Por Felipe que quê? mostrou pra gente, prof. Oi? Foi o Felipe que mostrou pra gente É, que as pessoas guerreavam para pegar a comida do porco. sim, não, é assim, é chocante, né? Para nós, assim, acredito que todos aqui
não devem de passar por uma situação daquela, mas a gente sabe que existem pessoas que passam por aquela situação, né? Ou então vocês devem conhecer alguém que passa por essa situação. E é muito triste de ver, né? E em casa, então, na hora que você vê ali que venceu o prazo de algum alimento e você precisa jogar fora, dá muita dor no coração, né? Então, a gente tem que repensar o nosso consumismo, né? Na hora que a gente vai no mercado, comprar realmente o que é necessário, reaproveitar os alimentos, né? Então, tem várias ações ali que a gente poderia fazer para contribuir. Então, esse infográfico, nossa, seria muito legal para discutir, mas infelizmente o jeito, ele está na apostila, né? Que eu falei que eu uso para preparar as aulas, mas ele está muito ruim a imagem para ver. Mas seria bem legal. Jéssica, pode falar. Não? Bom, outro infográfico... Acho que ela abriu o microfone por engano. Qualquer coisa chama aí, tá? Pode falar, pode interromper para falar, tá, gente? Eu falo muito, se vocês deixar aqui, ó, eu fico falando, vocês me param, me cortam para falar também, tá? Outro infográfico muito legal que tem nessa apostila e que também tá ruim para enxergar é esse aí de que como se distribui a energia elétrica numa cidade. Então, ele é um infográfico um pouquinho diferente dos que a gente viu até então, né? Ele é bem grandão também, assim como o do desperdício, e ele tem as imagens, tem o texto, tem a parte ali de dados, né? Que são esses dois gráficos aqui na forma de pizza. Então, esse também seria muito interessante, porque ele aborda, ele traz um outro tipo de informação, né, para o leitor, e que poderia ser como forma de curiosidade, né? Você lê só para saber, se informar como é que acontece a distribuição da energia, ou então entender por que será que na sua casa, no seu bairro, sempre acaba energia elétrica, ou porque na sua casa vem determinado tanto ali, né, de valor na conta de energia. Então, daria para entender muitas coisas que acontecem em relação à energia elétrica. Esse infográfico muito interessante. Então, para vocês verem, né, o tanto que a gente pode ter de tema para falar nesses infográficos. O tanto de infográfico que deve ter por aí com os mais diversos temas. E eu pedi para que vocês me enviassem esses temas que vocês têm curiosidade, né? Para a gente poder procurar alguns infográficos e dar uma olhada, dar uma estudada. E olha o que vocês me mandaram de tema, né? Então, teve como mudar... Deixa eu ler aqui, porque como mudar hábitos... Nossa, gente, eu não consigo ver. Deixa eu abrir aqui. Porque está pegando bem ali em cima. Como mudar hábitos de consumo para produzir menos lixo. Olha só, né? Coincidentemente, esse tema aqui que passaram para mim casou com aquele lado do desperdício de alimentos também, né? Parece que deu certo. Ana Clara, eu vi que você entrou, viu? Eu já coloquei presença, fica tranquilo. Então, esse tema, achei bacana. Outro tema, deveríamos abordar sobre o tema padrão de beleza. Legal também, sobre padrão de beleza. Economia de água. Abordar quantos alunos, por questão da Covid, não conseguem ter acesso ao estudo. Então, aqui, né, no caso, como a gente está tendo aulas online, então o acesso seria através da internet, muitas vezes, né, ou então ter um celular, enfim, né, então aqui dá para relacionar bastante coisa. Aí, racismo, infográficos sobre ter uma vida saudável, sobre a água, sobre como economizar água, que é o mais um relacionado. Então, aqui, ó, porque aqui na minha cidade as pessoas não economizam. Gente, eu acho que é em todo lugar, sabe? O Brasil, ele é muito grande, então cada região
cada cidade, cada estado, ele tem um processo muito diferente um do outro em relação à água, né? A como é feita a distribuição de água. E também a questão do saneamento básico. E assim, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente pode falar que ainda a gente é feliz em relação à água, porque falta água, mas a gente não passa assim sem água. A gente não pode falar que eu não vivo, né, não tem água na minha cidade. Não é assim, acaba a água num dia, no outro, mas a gente acaba, né, tem água ali em algum momento. Mas tem estados que não acontece isso, tá? Qualquer dia a gente pode até conversar aí. Eu já passei por uma experiência de participar de um projeto que chama Projeto Rondon, né? Ele é um projeto muito antigo e eu fui quando eu estava na faculdade. E eu fiquei por 10 dias numa cidade no interior da Paraíba, que lá, de verdade, lá falta água, lá não tem água. Então, não tem água, sim, praticamente a gente fala que não tem água encanada, né, nas casas, mas não é bem isso, né? Mas enfim, o que o prefeito fazia da cidade? Ele comprava caminhões-pipa de água, né? Então, caminhão para trazer água, e esses caminhões vinham, sei lá, uma vez na semana e enchiam algumas cisternas. Então, a cisterna, ela serve para recolher a água da chuva, mas não chove, lá fazia, sei lá quanto tempo que não chovia, então como eles iam ter água? Então, o prefeito comprava esses caminhões. Gente, quando chegava esses caminhões com a água, fazia fila assim na frente da cisterna. A galera chegava com o que desse para carregar água, eles iam. Então, com galão, com balde, com garrafa. Sim, era uma situação muito precária mesmo. Então, sobre a questão da água, a gente pode aqui focar em diferentes subtemas, né? Falar ou por região, ou falar, né, da distribuição de água, ou então mesmo para economizar, como isso ajudaria esses lugares que não têm nem acesso à água, né? Então, nossa, dá aqui, né, para falar de um monte de coisa. Deixa eu só compartilhar, voltar lá para compartilhar. Então, como mudar os hábitos. Outro infográfico de materiais comprados na internet. Muito legal também esse tema, ainda mais agora na pandemia, né? Não sei se vocês já viram alguma reportagem que cresceu muito, né? Aumentou muito a venda de eletrônicos pela internet durante esse período aí de atividades remotas. Eu vi bastante reportagem que falava sobre isso. Outro tema que vocês indicaram, racismo, também, nossa, dá para falar muito. Migração de brasileiros no mundo. Esse tema aqui eu até sei porque vocês colocaram, é porque em geografia está falando disso, né? Ou eu estou enganada? Em geografia não, hein, ou Natália? História? Não? Natália, acho que não, porque eu falo por mim, eu coloquei esse tema mais por mais informação para ter, entendeu? Não, porque eu falei para vocês que eu já conversei com os professores para pegar o que eles estão trabalhando em aula, para eu trazer infográfico, e eu lembro que algum deles falou sobre migração e imigração. Então, agora acho que deve ser na segunda série. Migração e imigração é sociologia segunda série, Natália. Então tá bom. Obrigada, Vitor. Eu sabia, tô falando, não tô ficando louca, sabia que eu tinha visto em algum lugar. Então, beleza. Algum infográfico sobre profissões mais escolhidas do mundo. Gente, sensacional esse daqui, ó. Ficaria bem legal. Desigualdade social e sobre o uso das redes sociais, vantagens e desvantagens. Eu não sei vocês, né? Mas eu me senti num beco sem saída com o tanto de temas que vocês colocaram para infográfico aqui, né? Então, o que eu pensei?
Em vez da gente escolher um tema e trazer um infográfico aí específico, né, na próxima aula, dos temas que vocês indicaram, eu vou pedir uma atividade para vocês, tá? O seguinte, vocês vão pesquisar, pode ser em grupo, tá? De até 5 pessoas, grupo de 4, 5 pessoas. Quem quiser fazer sozinho pode fazer. Então, vocês vão pesquisar um infográfico na internet sobre o tema que vocês querem saber, tá? Então, vamos supor, o Vitor, então, ele colocou sobre imigração, ele quer saber sobre imigração, então ele vai procurar lá na internet algum infográfico que fala sobre esse assunto, tá? Lembrando que o infográfico, ele tem que ter o texto, tem que ter as figuras, né, as imagens e os dados, tá? Lembra aí desses elementos que devem estar no infográfico. Aí vocês então vão selecionar, né, esse infográfico e vão postar lá no Classroom, tá? Como vocês tiraram da internet, então na hora de postar, escreve lá nos comentários o site, né, a fonte de onde vocês tiraram esse infográfico, tá? Quem quiser, em vez de procurar um pronto, quiser criar o seu, eu tenho um texto lá, eu tenho bastante material, eu já fiz uma pesquisa e eu quero fazer o meu infográfico, excelente, pode fazer aí, libera a criatividade e faz um infográfico, tá? Vocês conseguiram entender, então, o que é para fazer? E anexar lá no Classroom? Sim? Alguma dúvida? Tá vendo? Tô vendo uns joinhas aqui, então beleza. Se tiverem, né, dúvidas em relação a isso, pesquisou um infográfico, não tem certeza se era aquilo que você queria, me manda mensagem, vai perguntando, tá? Eu vou deixar... Oi, pode perguntar. Tem que ser no tema que a gente pesquisou ou você vai não? Não, porque agora, como, né, eu até falei de outros temas, se você achou outro tema interessante, pode pesquisar, mudar o tema agora, não tem problema, tá? Porque até eu tinha feito uma seleção assim, né? Pensei em alguns temas, só que vocês trouxeram muita coisa interessante, né? Tem muita coisa aí diferente. Então, pode mudar a escolha de vocês, não tem problema, tá? E só um detalhe, vai fazer em grupo? Então, vamos supor, meu grupo sou eu, o Vitor, a Rayane e a Hilary. Então, os 4 pesquisaram, né, o mesmo infográfico, então na hora de anexar lá no Classroom, cada um, né, vai anexar o mesmo infográfico, tá? Só para deixar certinho isso aí. Beleza, galera, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Aí na próxima aula, eu já vou trazer tudo específico, tá? Para ajudar vocês nas aulas, tá bom? Porque